E aí, gente, tudo bem? A próxima função que a gente vai revisar é a função modular. Só que para poder revisar bem a função modular, é importante a gente conhecer o que é o módulo de um número real e as suas principais propriedades. Vamos lá? Vamos lá então, gente. Primeiro, o que é um módulo de um número? Um módulo de um número real x, também conhecido como valor absoluto desse número x, nada mais é do que considerar esse número na sua forma positiva. Ou seja, olha só, coloquei aqui uma expressãozinha que resume bem o que é o módulo do número x. Ó, ele é o próprio x se esse x for maior ou igual a zero. Então, se ele for positivo, o módulo dele é ele mesmo. Agora, se ele for negativo, ó, se x for menor que zero, aí você troca o sinal dele. Então, por exemplo, menos 5, o módulo seria 5, você troca o sinal dele. De modo que o módulo sempre vai dar positivo. Certo? É isso, bem simples. Olha alguns exemplos. Módulo de 5. Bom, 5 é um número positivo, então o módulo de 5 é ele mesmo. É o próprio 5. Módulo de menos 5. Bom, menos 5 é um número negativo, então a gente troca o sinal dele e ele vira 5 positivo. Então, ó, os dois módulos deram o mesmo resultado. Tanto o módulo de 5 quanto o módulo de menos 5. Agora aqui, ó, um pouquinho mais complicado. Módulo de 3 raiz de 2 menos 4. Para você calcular o módulo dessa expressão aqui, desse número, primeiro você precisa saber se esse número é positivo ou negativo. Raiz de 2 é mais ou menos, vamos aproximar aí para 1,4. E aí quando você faz 3 raiz de 2, 3 vezes 1,4 dá 4,2. Menos 4 dá 0,2. São valores aproximados, mas é positivo, né? Sendo positivo, o módulo de um número é ele mesmo. Então é só repetir aqui, ó, 3 raiz de 2 menos 4. Beleza? Agora a outra, módulo de 1 menos raiz de 3. Raiz de 3 é mais ou menos 1,73. E quando você faz 1 menos isso, vai dar menos 0,76, ou seja, 73, ou seja, negativo. Sendo negativo, o módulo desse número inverte o sinal dele. Então o 1 vira menos 1 e o menos raiz de 3 vira mais raiz de 3. Certo? Quando a gente fala inverter o sinal, você inverte o sinal de tudo. O que era positivo vira negativo, o que era negativo vira positivo. Tudo bem, gente? Menos 1 mais raiz de 3 é esse módulo aqui. Agora, a gente pode enxergar o módulo de um número real também de um ponto de vista geométrico. E esse ponto de vista geométrico, pelo menos para mim, ajuda muito a pensar em alguns momentos. Então eu quero apresentar para vocês. Ó. A gente fala que o módulo de um número x nada mais é do que a distância, se a gente colocasse numa reta real, desse número x até a origem. Então, por exemplo, como é que a gente pode interpretar geometricamente o módulo de 5? Eu penso lá numa reta real, com a origem em um certo ponto, e marco o número 5 nessa reta. Eu vejo que a distância do 5 até a origem é o próprio 5. Então, por isso, a gente pode pensar que o módulo de 5 é o próprio 5. A gente pode pensar, então, como sendo distância até a origem. E como distância é sempre positiva, tanto faz se o número é negativo, né? Por exemplo, menos 3. Marco lá a reta real, menos 3 está 3 para trás da origem. Mas a distância é 3. Sempre vai dar positivo. Então, por isso que a gente fala que o módulo de menos 3 é 3 positivo também. Beleza? Então, com essa interpretação, algumas vezes vai ajudar a raciocinar. Como nas propriedades que eu vou passar para vocês agora, inclusive. Ó. Vou passar 3 propriedades de módulos. A primeira, mais tranquila. Para todo x pertencente aos reais, tem-se que o módulo de x é maior ou igual a zero. Ou seja, positivo ou nulo. Né? É quase que a definição isso. Se a gente tem um número x e a gente tira o módulo dele, sempre vai dar positivo, ou no mínimo vai dar zero, né? Que se for o módulo de zero, é o próprio zero. Beleza? Agora, se o número a for positivo ou nulo, então, olha só. O que módulo de x menor ou igual a implica para a gente? O que eu quero colocar aqui? Eu deixei vazio por enquanto para a gente pensar. Se o módulo é menor ou igual a um número a, o que a gente pode afirmar?
Lembrando que esse x é um número desconhecido, né? Eu quero saber o que eu posso afirmar dele sem usar essas barras de módulo. Basicamente, pensa no seguinte, ó. Um módulo ser menor do que A significa que a distância desse número x até a origem é menos do que A. Então eu coloquei aqui uma reta real e marquei lá a distância A, então A para frente, e marquei A para trás também. Então o menos A seria. Se o número x tem uma distância menor que A, significa que ele está entre esses dois intervalos, né? Ele pode estar aqui, por exemplo, entre o 0 e o A, porque a distância dele vai ser só um pedacinho menor do que a distância até o A, ou pode estar para trás também, porque a distância do x até o 0 seria menor do que a distância do 0 até o menos A. Então, quando a gente afirma que módulo de x é menor ou igual a A, a gente pode concluir que o x está entre menos A e A. Beleza? Aqui dá muita vontade quando você fala assim, módulo de x menor que A, menor ou igual, você simplesmente considera x menor ou igual a A, mas não está correto. Certo? Pensa num exemplo assim, ó. Vamos supor que eu tivesse módulo de x menor ou igual a 1. Módulo de x menor ou igual a 1. Pega o número menos 2. Módulo de menos 2 é 2, que não é menor ou igual a 1. Para valer, a gente teria que considerar qualquer número entre o menos 1 e o 1, simplesmente. Beleza? Agora, e se o tiver um pouco parecido, só que agora com o sinal de maior ou igual a A? Módulo de x maior ou igual a A. O que isso implica para a gente numa expressão sem usar o sinal de módulo? De novo, eu vou usar a interpretação geométrica para me ajudar aqui. Vou desenhar lá uma reta real com o A e o menos A marcados. Quando eu vejo módulo de x, eu para mim já penso, a distância até a origem desse número x tem que ser mais do que A. Então eu posso pegar o número para frente do A ou para trás do menos A, porque essa distância também seria bem maior. Então essa implicação aqui, ó, é x maior ou igual a A ou x menor ou igual a menos A. Para frente do A ou para trás do menos A. Beleza? Você pode simplesmente decorar essas implicações, essa e essa, mas eu, por exemplo, não decoro. Eu sempre lembro dessa reta real para me ajudar a pensar. Beleza? Vamos praticar isso aí, ó. O que se pode dizer sobre x nos seguintes casos? Módulo de x maior ou igual a 5. Então já penso, a distância do x até a origem tem que ser mais do que 5. Ou seja, o x tem que ser maior ou igual a 5 ou menor ou igual a menos 5. Para frente do 5 ou para trás do menos 5 vai me dar uma distância maior ou igual a 5. Um módulo do x maior ou igual a 5. Módulo de x menor que 10. Se o módulo de x tem que ser menor que 10, então é a distância dele que tem que ser menor que 10. Então ele pode estar entre menos 10 e 10. Repare que aqui não está com o símbolo de igual, né? É só menor. Então aqui também eu só uso o menor. Lá em cima estava com o sinal de igual. Aí eu usei maior igual e menor igual. Fica atento com isso aí também. Agora aqui, ó, a terceira. Módulo de x menor que menos 2. Módulo de x menor que menos 2. Se você parar para pensar, o módulo de x é sempre um número positivo ou nulo, não é? Ou seja, não tem como ele ser menor que menos 2. O menor valor dele é 0. Menor que menos 2 não tem como. Então aqui, ó, não existe x, cujo módulo seja menor que menos 2. Repare que aquelas propriedades que a gente viu no slide anterior e que a gente praticou nos dois exemplos de cima, valem quando os números aqui depois do sinal são positivos. Quando são negativos, muda um pouquinho. Ó. Então, nesse primeiro caso, não existe x. E no segundo, módulo de x maior ou igual a 4. Bom, o módulo de x é sempre maior ou igual a 0. Se ele é sempre maior ou igual a 0, ele automaticamente é maior ou igual a menos 4. Então, isso aqui, ó, todo x real satisfaz essa equação. Todos. Qualquer valor de x, o módulo vai dar mais do que menos 4. Beleza? Para fechar, eu só quero que a gente estude um pouquinho essa expressão aqui, ó. Discutir o valor dessa expressão. Módulo de x menos 4 em cima sobre x menos 4. Repare que não tem como eu afirmar se esse módulo aqui em cima vai trocar o sinal da expressão ou não. Porque eu não sei se a expressão é positiva ou negativa. Então eu vou dividir isso aqui em dois casos. Primeiro, se o x for maior ou igual a menos 4.
Se o x for maior ou igual... Aliás, a menos 4 não. Maior ou igual a 4. Se o x for maior ou igual a 4, por exemplo, 5, 6, 7, na hora que eu fizesse essa subtração, ia dar um número positivo, não é? E dando um número positivo, eu não preciso trocar o sinal da expressão que está dentro. Então, considerando x maior ou igual a 4, essa expressão é igual a ela mesma sem o sinal da barra, sem as barras verticais aí. Certo? Porque para mais do que 4, de novo, repetindo, para mais do que 4, a expressão não muda o sinal. E qualquer coisa dividido por ela mesma dá 1. Agora, e se o x for menor do que 4? Bom, se o x for menor do que 4, essa expressão aqui dentro das barras verticais, né, dentro do módulo, ela vai dar negativa. Por exemplo, se eu puser o 3 ali, 3 menos 4 dá menos 1. E quando dá negativo, você não tem que inverter o sinal da expressão de dentro? Então, esse módulo de x menos 4 vai virar menos o x menos 4, um sinal de menos para fora. Ou você poderia colocar menos x mais 4, que é o que a gente já usou lá no primeiro slide. Menos x mais 4. Só que eu quis usar esse formato do menos para fora de tudo, porque aí fica mais fácil a gente pensar, né? Vai ter um x menos 4 em cima e um x menos 4 embaixo. Que pode cancelar, né? Dividindo uma coisa por ela mesma dá 1. Só que agora com o sinal de menos na frente. Menos 1. Então repare que essa expressão, ela depende de x, mas nem tanto, né? Ela seria ou simplesmente o número 1, ou simplesmente o número menos 1, dependendo do valor de x. Então, resposta final. Esse x menos 4 em módulo sobre o próprio x menos 4, ou ele é 1, se o x for maior ou igual a 4, ou menos 1 se o x for menor que 4. Beleza? Essa expressão a gente vai ver em algumas aulas que vão vir pela frente, então por isso que eu já quis falar dela aqui. Espero que vocês tenham entendido, revisado esse conceito, porque na próxima videoaula agora a gente vai entrar em função modular. Belezinha, gente? Então até mais. Tchau pra vocês.